Bom dia a todos, obrigada pela presença. Hoje teremos o segundo encontro do projeto de integração tropical, PITTROP, que tem como objetivo a integração de pesquisadores e alunos da comunidade da Faculdade de Medicina, na verdade, também a nossa disciplina, tópicos avançados em doenças infecciosas relevantes para a saúde internacional. Hoje, 28 de abril, teremos a presença da professora doutora Maria Ângela Biancontini Trindade, mas antes eu gostaria de fazer uma observação sobre o motivo dessa palestra. Em 7 de janeiro, então, tivemos aqui a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela esteve aqui visitando a Faculdade de Medicina e no discurso para a comunidade acadêmica na Faculdade de Medicina da USP, ela destacou a importância da ciência para guiar as ações do Ministério da Saúde. E ela mencionou os desafios do país com doenças controláveis como a hanseníase. Então, isso nos levou a convidar a professora doutora Maria Ângela Biancontini para essa apresentação. Então, a palestra de hoje é Hanseníase, uma doença em eliminação. A professora doutora Maria Ângela Biancontini Trindade é pesquisadora científica da Secretaria de Saúde, onde é professora titular do mestrado profissional em saúde coletiva, é também professora pontual da pós-graduação da Faculdade de Medicina, atua no Laboratório de Investigação Médica Dermatologia do HCFM-USP. Ela tem experiência na área de medicina com ênfase em dermatologia, atuando principalmente nos seguintes temas: hanseníase, educação em saúde e saúde coletiva. Então, seja bem-vinda, doutora Maria Ângela, e obrigada a todos pela presença. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Lúcia. É uma honra poder falar sobre hanseníase, né? Uma doença que poucos gostam de ouvir, por ser uma doença tão negligenciada. Então, em geral, eu aceito logo os convites, né? Porque é difícil a gente ter palco para falar sobre hanseníase. E como pontuou bem a Lúcia, né? A ministra, a única doença que que a ministra realçou aqui na faculdade, nominou, foi a hanseníase, tá? Então, eu acho que é bastante importante estarmos aqui relevando algumas pesquisas que a gente fez aqui no HC, na dermatologia, né? E que a gente está querendo fazer também, tá? Então, muito obrigada. Como assim, a gente nunca tem palco, gosta de falar muito, então eu já vou começar a apresentação e, de preferência, pergunte tudo no fim, vocês anotem, tá? Mas tudo bem, mas é porque tem bastante slides para apresentar, bastante coisas para falar, né? Tá bom? Deixa eu começar do começo. Então, vamos lá. Então, a Lúcia já me apresentou, né? Então eu não preciso me apresentar novamente, né? Eu sou também diretora de ensino da Sociedade Brasileira de Hansenologia. Aqui tem meu e-mail, estou à disposição, se vocês quiserem depois, alguém ficar interessado em hanseníase, a gente fica bastante feliz, tá? Então, vamos lá. Bom, então a hanseníase é uma micobacteriose crônica que apresenta surtos de agudização. Os sinais e sintomas são polimorfos, neurocutâneos, e o único, pode ser único ou por múltiplos sintomas, tá? Tanto neurais quanto cutâneos. Depende da resistência e da fase da doença, o tratamento é gratuito e, de certa forma, eficaz, e as fases iniciais não são transmissíveis e nem incapacitantes. A multiplicação do bacilo é lenta, binária, 13 dias, né, quem está na saúde sabe, né, não existe nada que tem um parasita, um agente biológico, demora tanto tempo para se multiplicar, então, por isso, a dificuldade do tratamento e de pesquisas, né?
É um parasita intracelular obrigatório, a única micobactéria que infecta nervo e não é cultivado in vitro ainda. Então, pesquisas de resistência medicamentosa ainda são feitas em animais, né? Tem por PCR, lógico, mas... Bom, então aqui, olha, vocês veem a multiplicação binária e aqui a decodificação do bacilo, que já foi decodificado há muito tempo. Então, a espécie é Mycobacterium leprae. Ok. Bom, então, vamos começar desde a história, né? Onde começou a doença. Parece que foi na Índia e no Paquistão, porque hoje em dia você tem mais clareza dessas pesquisas por causa da biologia molecular. Então, confirma-se, já pensava que era assim, através de esqueletos, né? Que realmente parece que começou aí. Agora, desde o começo, como uma doença muito feia, então o contato com pessoa com lepra, né, que era que se dizia, era proibido na Índia antes de Cristo. Parece que a hanseníase chegou na Europa pelas campanhas militares de Alexandre e os primeiros isolamentos tipo oficial já 500 anos depois de Cristo. 1000 anos depois de Cristo, pobres de Cristo. Então, vocês veem essas imagens, representa tudo que está escrito aqui, né? Então, aqui as pessoas sendo isoladas, né? Depois dessa porta, nunca mais ninguém vai vê-la, né? Os ofícios dos mortos, a própria igreja tirando as pessoas que têm alguma lesão do convívio familiar, né? Para ir, então o ofício é isso, né? Pegava uma Bíblia, né, para tirar a pessoa do local e nunca mais voltar, né? Então, aqui também um castigo divino, né, e a outra rezando, né? E para as pessoas que tinham qualquer coisa feia na pele, né, que a maioria era hanseníase, né, mas nem tudo, era isolada das comunidades, tinha que viver isolado, né, nos montes, nos morros afastados da cidade, e se quando voltava, porque estava com muita fome, tinha que bater um sino e colocar uma roupa adequada. Então, na Bíblia também tem algumas falas, né, tanto na hebraica, né, Tizara, parece que é hanseníase, da purificação da casa, porque as pessoas que tinham qualquer coisa normal na pele, e com grego, lepros era a denominação, que é algo que descama, e várias passagens bíblicas, né, falando que a pessoa imunda, a casa dela também era imunda, e Jesus purificou tocando as pessoas. Tá? Então, no final do século XIX, até século XX, meados do século XX, tem a política de internação obrigatória, né, dessas pessoas feias, né, que ficavam isoladas, nem todas, hoje a gente sabe, né, psoríase também, vitiligo também muito foi isolado nesses momentos, tá? Inclusive, as pessoas eram segregadas por sexo para evitar a reprodução. Bom, como então parece que realmente surgiu na Índia, Paquistão, aquela região que começou a história da humanidade, né? Então, até que ponto, né? Lá tinha mais população do que no resto do mundo, e parece mesmo, né, que veio para as Américas através dos colonizadores e não dos escravizados, porque os escravizados vinham as pessoas com boa saúde, né? E os europeus não eram os de boa saúde, a maioria que vinha, tá? Então, e também no século XX vieram os italianos. Tá? Então, no norte, na América do Norte, os franceses, né, no sul dos Estados Unidos, principalmente, né, que levaram a hanseníase, e na América Central e do Sul, principalmente os espanhóis e portugueses, e no século XX, os italianos. Aqui um pouco de história do nosso estado, então é o principal leprosário do estado, né, que hoje é o Instituto Laura de Souza Lima, em Bauru, que é um instituto de pesquisa bastante reconhecido. Então, no Brasil, no final do século XVIII,
tem-se os primeiros documentos, né? E os primeiros registros, em 1851, já 0,15% da população tinha hanseníase. Em 1930 a 1967, um modelo de isolamento, né? Colônias, dispensários, preventórios, eram as crianças que eram tiradas dos pais. Tá? O Brasil foi o último país a acabar com o isolamento compulsório. Então, em 1952, a Organização Mundial da Saúde já decreta sugere, né, para não ter mais o isolamento, porque se não melhorar as condições de vida, não tem melhora no controle da doença. Tancredo Neves também fez uma lei em 62, Rothberg muda o nome de lepra para hanseníase, e em 1981 tem-se esse tratamento da Organização Mundial da Saúde, gratuito, eficaz, a multidrogoterapia. Esse slide é um pouco confuso, mas principalmente para o pessoal da área básica pensar bastante em hanseníase, né? Até ensinar a gente, né? Então, era uma teoria hereditária, então as famílias todas eram isoladas, né? Mas depois foi se estudando, em 1873, quando Hansen identificou o bacilo, mas ninguém acreditava. Por quê? Porque não eram estabelecidos postulados de Koch para a etiologia infecciosa. Né? Então, por quê? Os bacilos não se multiplicavam em animais de laboratório daquela época. Hoje se sabe por quê. O bacilo gosta de áreas, não se multiplica em áreas frias do corpo. Né? Então, o tatu tem área fria, que é onde ele gosta de se multiplicar. E os animais laboratório era tudo de área de temperatura quente, naquela época eram os ratos. Né? Então, a multiplicação bacilar demora anos após a inoculação, então inoculava e não conseguia doença. E a baciloscopia negativa nas formas iniciais de tuberculose. Então, isso não é infeccioso. Tá? Mas hoje a gente sabe que tem a hereditariedade, muda a forma tuberculoide ou a forma virchoviana, então o tipo de doença e também a capacidade de você destruir o bacilo sem ter doença, né? Isso é herdada, mas é uma doença bastante complexa, mas é lógico que é uma doença infecciosa. E por que esse senhor aqui, isso aqui é bastante importante, mas só que vocês não estão vendo, que tem uma... não sei se está... Esse trabalho foi feito, foi publicado só no século, em 2007, só que foi feito no século XIX com as doenças destrutivas principais da época, que eram sífilis, tuberculose e hanseníase. Então, as pessoas que estavam, os detentos, eles para saírem antes, né, receberem o indulto, eles se inoculavam, aceitavam ser inoculados, né? E aqui um paciente assim, pela hanseníase, tá? Então, isso aqui, o que é mais interessante? Só em 2007 foi publicado esse trabalho. Esse trabalho é muito interessante, como história da humanidade, né? Não da hanseníase, inclusive são 3 doenças, tá? Bom, a hanseníase, então, é uma doença infecciosa, em geral, mais importante como fonte de infecção é uma pessoa infectada, né? não em tratamento, né? E a via inalatória e a pele lesada são consideradas as vias de transmissão, e a infectividade é alta, a patogenicidade é baixa e a virulência é considerada alta, porque a capacidade de gerar incapacidades irreversíveis é grande. Aqui uma imagem do homem virtual mostrando a transmissão. E por que a gente falar em hanseníase em palcos, né, de pesquisadores? Porque é uma doença bastante ilustrativa da complexidade da interação parasita-hospedeiro. Então, vários imunologistas, não de áreas endêmicas, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, estudam hanseníase porque ela é um modelo de doença imunológica. Então, a gente falou, né, que principalmente a transmissão é humana, mas com o avanço da biologia molecular,
avançou nas pesquisas e hoje já se é estabelecido que o tatu também pode transmitir, e outros, né, animais também pode ser reservatório. Então, esse trabalho foi bastante interessante, né, em 2011, mas a professora Patrícia Depes, do Espírito Santo, já tinha publicado vários outros trabalhos, né, e inclusive, no momento, ela fez uma revisão sistemática, e o CDC coloca no site que o tatu pode ser transmissor da hanseníase e que deve-se evitar contato. Mas aqui no Brasil a gente não tem essa cultura ainda não, e pouco disseminado isso. Epa, não está indo? Tá. Então, como história da hanseníase também, vocês veem, a hanseníase, uma doença negligenciada, sair na SAICE é bem difícil, né? Mas um trabalho saiu em 2005, mostrando mais ou menos aquele caminho que a gente tinha dito no começo, né? Pela história representa o quê? A migração humana, né? A disseminação da hanseníase. Então, parece mesmo que a origem foi na Ásia, né? E da Ásia também foi para a África, né? E daqui foi para a Europa, e quem trouxe foi principalmente para as Américas a colonização. Tá? Então, os escravos, né, os escravizados, olha, pouquinho trouxeram para as Américas. Tá? Então, isso que é? Pesquisa foi após a biologia molecular, né? Certo? Então, a hanseníase é uma doença de notificação compulsória, e porque também nós falando, né, o Brasil está semelhante à Índia, não tanto, né, a Índia realmente mantém há muitos anos, né, como com o maior número de casos, e o Brasil em segundo lugar. Os outros países dessa região aqui também tem bastante casos de hanseníase. A África, como sempre, né, tem pouca notificação, mas não parece que é tanto um problema de saúde pública, tá? Então, anualmente, né, acho que todos vocês sabem disso, os dados são enviados para a Organização Mundial da Saúde, o país que quer, né, como tudo, né, e o número também que quiser, né, que achar interessante, e no ano de 2021, que é publicado anualmente das doenças crônicas, né, que nem pandemia, semanalmente, né, mas a doença crônica é anualmente, de hanseníase em agosto, e em 2021 foi 140 mil, e crianças, que é um indicador também de hanseníase, quase 10 mil, e o mais importante, né, quase 9 mil casos foram diagnosticados, e anualmente tem sido assim, com incapacidades físicas irreversíveis, então, anualmente. Então, está caindo a taxa de detecção, 2% ao ano, mas a gente tem o tratamento efetivo, né, e gratuito, desde 80, 90, né? Então, é bastante complexo, né? Manter, por isso que se diz uma doença passível de eliminação. Tá? Existe o Ministério da Saúde publica, nesses 2 últimos anos, realmente teve 2 boletins sobre hanseníase, o último foi de 2022, como importância, né, predomina na raça a cor parda, né, a maioria, quase a maioria, só com ensino fundamental e completo, e a população de alta vulnerabilidade social. Né? No momento, a maioria dos casos são multibacilares mesmo, e assim como mudando o perfil da população, provavelmente, isso a gente tem que estudar mais adequadamente, a maioria dos casos, né, que está aumentando, né, não que a maioria dos casos persiste em adultos jovens, tem homens e adultos jovens, mas a faixa etária que mais está aumentando é a dos maior de 60, tá?
Esse slide eu acho bastante importante, porque se diz que o Sul-Sudeste não tem hanseníase, porque a taxa de detecção em São Paulo é baixa mesmo, né, de casos novos, mas quando você vai para o grau de capacidade 2, né, que é a incapacidade visível, São Paulo, do terceiro de baixo para cima, está no quarto de cima para baixo, tá? Então, com 14% de casos diagnosticados com incapacidade irreversível, e isso persiste até agora. Esse slide, pouco a gente vê, esse gráfico é pouco divulgado, também porque aqui ó, você tem busca ativa, e nessas regiões aqui a gente não tem, é difícil achar uma ONG que pague para a gente fazer uma busca ativa nas áreas vulneráveis, tá? E aqui todo mundo vai para né, praia, Pantanal, então é mais fácil, né? Ter verbas, e aqui a gente não tem na nossa região verbas para busca ativa. Bom, então, porque eu disse que a maioria dos imunologistas gostam de estudar a hanseníase, porque é uma doença espectral, né? Então, de um lado tem as formas paucibacilares, do outro as formas multibacilares. Então, aqui predomina a imunidade celular, você dificilmente acha bacilo, e desse lado, cheio de bacilo, que são esses pontinhos vermelhos, né? Aqui o infiltrado difuso, aqui granulomas tuberculoides. Então, na expressão tecidual de citocinas, nesse lado, né, nesse polo, a gente diz, né, predomina IL-2 interferogama, e aqui IL-4 e IL-10. Então, é um modelo de doença imunológica, vocês que estão estudando várias outras doenças que também têm esse espectro que a gente diz horizontal, Leish, esporo, cromo, TB, então o quadro clínico também é mais ou menos assim, um polo que predomina a imunidade celular e o outro que predomina a imunidade humoral, e isso é uma característica genética do indivíduo. Tá? Agora, sífilis já é o inverso, né? Sífilis, a história natural da doença, o paciente passa de uma imunidade local para a imunidade humoral na fase secundária e imunidade celular na fase terciária. Então, é bem diferente. Então, sífilis é um espectro vertical, enquanto essas outras doenças que a gente mais estuda aqui, né, como as doenças tropicais, são o quadro clínico se distribui no espectro horizontal. Aqui para mostrar, então, ó, quando a pessoa caiu 2 pelinhos aqui da barba, ela procura um serviço para fazer na face, né? Aqui também. Mas quando é nas costas, né, no dorso, só em fases avançadas, e se você fizer uma boa anamnese, que é possível diagnóstico. Que mostrando crianças com incapacidade, né? Essa criança estava, a gente tem um caso assim também aqui, muito triste, a criança tentando fazer o diagnóstico, procurando para fazer o diagnóstico. E ela, uma pessoa se fere muito, olha o dedinho dela, olha o pé seco, pé caído, né? Ela não levanta esse pé. Então, tem que pensar em alguma coisa. E essa criança ficou anos em serviço médico, até que uma fisioterapeuta fez um diagnóstico. E olha a dificuldade para essa criança andar, né? Então, olha, para andar tem que ser assim, bater um prego, ela vai trabalhar em quê, né? É difícil a gente imaginar o que vai ser a vida dessa criança. Ixi. Estou conseguindo passar. Agora foi. Bom, mas acho que tinha um anterior. Então, além do quadro clínico, né, específico, tuberculoide e wilsoviano, né, em polos opostos, né, a gente tem qualquer fase, né, principalmente dos dimorfos, que é o meio do espectro,
pode ter reação. Então, quando a pessoa é do polo tuberculoide, ela tem reação tipo 1. Então, aqui são vários casos de reação tipo 1, que foram bem documentados numa tese orientada com o professor Gil, tá? E quando ela não tem muito, a imunidade celular não é eficiente, então, que é do polo virchoviano, é dita a reação rancênica tipo 2, que é a exacerbação imune-humoral, enquanto no polo tuberculoide é a exacerbação imune celular. Então, aqui tem lesões difusas no corpo inteiro, pode necrosar. E manifestações sistêmicas polimorfas, né? Que pode ser no testículo, nos olhos, nos nervos, nas articulações, nos gânglios, no fígado, no baço. Então, são manifestações bem importantes, sistêmicas, bem diferentes. Então, cada fase da doença, cada forma da doença, parece uma doença. E aqui também, né, mostrando tudo isso que eu falei, a ginecomastia, a artrite no olho, livedo e epididimite. Também os pacientes podem chegar na emergência sem diagnóstico, nessas fases avançadas, né? Esses últimos anos, eu, durante 30 anos de trabalho, nunca tinha visto fenômeno de lúcio, e esses últimos anos a gente tem visto, né, que são essas manchas violáceas que parecem uma coagulação intravascular disseminada e são superficiais, né? Agora, o paciente amadarose, desabamento nasal, aqui, olha, não, como eu falei, o bacilo gosta de áreas frias no corpo, e não quente, então aqui, ó, área quente, não tem infiltrado, ó, porque tem muito vaso. Então, só isso daria, madarose, daria para fazer o diagnóstico. Tá? Por que tem barba e cabelo? Porque aqui são áreas mais quentes do corpo, tá? E aqui não, áreas mais frias. Então, o bacilo prolifera. Tá? Então, aqui mostrando vários tipos de necrose em hanseníase, né? Porque a gente aprende na faculdade, se tem algum médico sabe disso, né? Ouvindo a gente, hanseníase não, ela não está naquelas lá, esporo, cromo, TB, que são as doenças que ulceram, mas os quadros reacionais ulceram. Tá? Então, aqui também uma paciente nossa, que estava no fim do tratamento, ela teve um quadro de eritema nodoso necrotizante num feriado, foi internada, e só quando a gente voltou, né, na segunda-feira ou terça, sei lá, após o feriado, é que a gente fez o diagnóstico de eritema nodoso necrotizante. Ela estava sendo tratada por sepse, por foco urinário. Tá? Então, porque, olha, dá tudo, né? Aumento de neutrófilos, anemia, PCR altíssimo, VHS altíssimo, né? Então, para quem não pensa em hanseníase, é difícil achar que isso, a pessoa em mau estado geral, né? Mas é hanseníase, quadro reacional, tá? Bom, agora eu vou falar bastante, apresentar vários artigos nossos publicados para estimular a pesquisa, né? Tá? Então, aqui, esse caso aqui, até foi quando eu trabalhava na Secretaria da Saúde, só para mostrar que mesmo, se vocês têm casos interessantes, publiquem, tá? São 48 citações, e não era uma revista de altíssimo impacto, nenhum de impacto essa revista tem no momento. E saiu no New York Times, até foi referendado pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Por quê? Porque a gente publicou 5 casos de reação, de co-infecção de hanseníase com HIV, e que ninguém tinha publicado ainda. Depois disso, tem muitos casos, lógico, muitas publicações. Essa outra publicação nossa, que está nessa revista, né, mostrando um paciente imunossuprimido por transplante hepático há 5 anos recebendo imunossupressão, e ele teve reação tipo 1, né, imunidade celular, vejam aqui, olha, então aqui o bacilo diminuindo, né, a quantidade, aqui o CD4
aumentando, e aqui o CD8 também, maior número, mas muito mais de CD4. E nesse gráfico, né, mostrando que o paciente, imagina o transplantado hepático, você dá 2 drogas hepatotóxicas, né, a rifampicina e a dapsona. Foi bastante difícil, mas o paciente começa a tomar a poliquimioterapia, começa a aumentar as enzimas já eram altas, aumentam mais ainda, e aqui também. Então, isso que era? Reação tipo 2 no fígado, né? No fígado transplantado. Então, persiste a alta, né? Mesmo depois do quadro reacional. Então, é bastante interessante, a gente pode estudar, tá, estando atento, pode estudar bastante os casos de hanseníase, e acho que está difícil passar, porque está pesado, né? Tá. Então, essa outra publicação nossa, né, mostrando a co-infecção de tuberculose com hanseníase. Aqui, a paciente estava tratando de tuberculose, teve um quadro pulmonar, né, que foi diagnosticado como hanseníase, e aqui esse paciente estava tratando de tuberculose no 3º mês e apareceu com essas manchas, que foi diagnosticado como hanseníase, tá? Então, na época bem intensa das doenças, das DST, a gente dizia, não existe uma DST sozinha. Então, faz o diagnóstico de um, você tem que fazer vários exames para pensar em outras. As co-infecções também, vocês vão ver aí depois, tá? Aqui, leishmaniose, né, visceral, isso é um trabalho com a professora Lúcia, né, que a gente se conhece dessa época, né? Então, era uma paciente que veio do Nordeste pós-tratamento de hanseníase, que o quadro reacional persistia, né? Então, tinha só bacilos degradados, né, na biópsia, e, de repente, ela começou a passar muito mal, foi diagnosticado calazar, e anos depois, leishmaniose dérmica pós-calazar, tá? Então, mostrando que a gente tem que estar sempre atento, que poderia falar, isso é hanseníase. Eu achei meio estranho, biopsiei, e olha a quantidade de parasitas que tinha, tá? Essa outra publicação, eritema nodoso hanseníase miocardia chagásica, também foi agora eu coloquei ali tudo, um monte, mais de 20 citações, e aqui só 7. E esse trabalho é brilhante, tem 8 páginas, junto com a professora Shikanai, né? E não tem quase citações. Por quê? Porque ninguém estuda Chagas, né? Porque Chagas está controlado, né? Mas é uma publicação bastante interessante. Aqui mostrando também, como trabalho de conclusão de residência com a professora Miriam, né? São 8 casos de hanseníase histoide, uma forma rara de hanseníase, mas que a gente está vendo mais atualmente, foi capa de revista, tá? Aqui, então, super artigo, né, do professor nosso, né, orientado, né, com a ideia do professor Gil, né, que tem 100 citações, aumenta, e ele deve estar aí, ele pode discutir com vocês melhores, né, no polo anérgico, a Treg, né, aumenta a expressão e diminui as moléculas reguladoras. Esse outro trabalho, né, que foi mais principalmente da tese da Ana Paula, tem 36 citações, foi em reação tipo 2, né, que é a do polo anérgico, do eritema nodoso, né? Então, diminui Tregs, aqui aumenta no polo anérgico virchoviano, na doença crônica não reacional, e aqui então aumenta, e aqui diminui, tá? Então, e aumenta o T-helper 17, certo? Então, esses artigos estão sendo bastante citados e são bastante interessantes sobre a orientação do professor Gil e eu na parte clínica, selecionando os casos.
Ai, ai, ai. Bom, outros artigos, né, orientado pelo professor Gil, né, a diferenciação de expressão de moléculas coestimulatórias, né, no polo anérgico, a gente detectou que CD86 teve baixa expressão, e um outro trabalho, né, que logo entrou a pandemia, e daí tudo mudou, né, o professor Gil desistiu da hanseníase, né, e mas bastante interessante, mostrando a Treg no espectro da hanseníase, que aumenta e diminui conforme a resposta imune do espectro, né, daquele paciente referente àquela fase do espectro. Então, aqui são as pesquisas orientadas atualmente, né, pela professora Miriam, né, que também eu faço parte, né, de um super aluno, Luiz Frois, né, que eu tinha convidado para ele falar só desse trabalho dele, né, especificamente, mas ele não pôde, tá? Então, estudando os linfócitos B nas lesões cutâneas do espectro da hanseníase e nos estados reacionais. Essa publicação, então, ele ainda não defendeu o doutorado, então é uma tese de doutorado. Essas duas publicações aqui lá são de revisão da imunologia, né, da hanseníase, resultado da pesquisa, né, do estado da arte que o Luiz revisou antes de começar o trabalho, tá? Então, o estudo é episódios reacionais, então, o CD20, né, maior nos episódios reacionais que na forma virchoviana. Na reação tipo 1, tem uma melhor organização da resposta à granulomatosa. E na reação tipo 2, tem mais linfócitos B, então, aumenta os linfócitos B e aparece esboços granulomatosos. Então, esse é o foco da pesquisa, né? Linfócito B em paciente que, da forma virchoviana reacional, aparecendo com esboços granulomatosos. Na forma indeterminada, ou inicial, CD20 é menor que na forma tuberculoide de reações, e a resposta inflamatória in situ estaria escassa, né? E também na forma determinada ainda você não tem definição da polarização da doença, provavelmente seria isso. Então, aqui é a outra publicação, né, de imunopatologia da hanseníase clínica, e a fase que está tem outros desdobramentos, e por isso que ele não defendeu ainda, ele só qualificou, né, da MZB1, que é uma molécula presente no retículo endoplasmático, envolvida na produção e secreção de IgM, então tudo isso está sendo estudado, né, e o anticorpo MBZ1, marca linfócitos B, então por isso que foi estudado, né? E B1, plasmoblastos e plasmócitos. Tanto o MPZ quanto B1 secretam IgM. Por isso, escolhemos esse marcador na tentativa de demonstrar a presença dessas subpopulações de linfócitos B nas lesões de hanseníase. Isso ainda não está publicado nem em outros artigos. Tá? Então, aqui mostrando como desdobramento também, esse superaluno Luiz queria publicar mais coisas. Eu falei, então, eu sempre quis estudar as co-infecções, vocês veem que eu tenho várias publicações de casos, né, e a gente tem muito mais para publicar. Então, eu falei, vamos estudar os casos. Eu falei, não, eu não quero. Então, tá, faz um curso de revisão sistemática, né? Ele fez até na Secretaria da Saúde, onde eu sou professora da pós, e já temos 2 artigos, né? Esse já foi publicado nessa revista de vírus, né? E hanseníase. Então, maior prevalência de vírus avaliados em pacientes com hanseníase que na população geral, tá? Então, pessoas com hanseníase têm mais viroses do que
as viroses estudadas, né? E as infecções crônicas por HTLV, HBV e HCV são maiores, né, na hanseníase multibacilar. O HIV tem mais publicações na hanseníase paucibacilar, né, porque são essas publicações, inclusive da nossa, né, inicial, que o paciente tem quadro reacional, né, tipo 1, então ele é do polo tuberculoide, né. O SARS-CoV-2, paucibacilar e multibacilar são iguais, né, o número de artigos publicados, né, com infecções, maior taxa de reações rancênicas, exceto para a Covid-19, tá? E 46% dos estudos relacionados ao tratamento, resultados favoráveis, mesmo com a coinfecção, tá? Então, esse artigo é bastante interessante, tá? Em pouco tempo, eu fico até atrapalhada falando, tentando falar correndo, falo até errado, mas são artigos bastante interessantes, tá? E aqui, esse ainda não saiu, né, mas já foi aprovado na PLOS Neglect TD, né, Tropical Disease, e os dados mais importantes foram 89 estudos nessa revisão de escopo, tá? A tuberculose foram, nesses artigos, tinham 211 casos, a mediana 36 anos, 82% das pessoas do sexo masculino, 89% hanseníase foi a primeira infecção detectada, diagnosticada, né? 82% dos pacientes multibacilar e 17% desses casos tiveram reações rancênicas, tá? A leishmaniose foi detectada em 464 casos, a mediana 44 anos, também predomina o sexo masculino, também a hanseníase foi a infecção inicial, mas bem menor do que na tuberculose. A maioria dos casos multibacilar e 18% reações rancênicas apresentaram. Cromomicose, 19 casos, também a mediana 54, 88% sexo masculino e 66% também a hanseníase se iniciou. Tá? E com eumintos, menos casos, né? A mediana também, que é a hanseníase, adultos jovens, daí também predomina no sexo masculino, e bastante reações rancênicas também. Agora, como conclusão, a maioria dos casos de coinfecção, assim como pela hanseníase, predominou no sexo masculino, em idade produtiva, né, adulto jovem, e com hanseníase multibacilar, que reflete a própria doença, né? E o que é interessante, as reações, a maioria das reações rancênicas aumentaram, as reações rancênicas aumentaram nas coinfecções virais crônicas, enquanto que nas coinfecções bacterianas, fúngicas ou parasitárias, não indicaram aumento a coinfecção, levando ao aumento do quadro reacional. Então, coinfecções de hanseníase com tuberculose e leishmaniose parece até reduzir as reações rancênicas, né? Vocês veem 17, 18, enquanto aqui, olha, 81%, tá? Então, parece... Então, e tudo isso são, essa revisão, por isso que eu estou até lendo mais, não só porque eu estou mais envolvida nela nesse momento, mostram muitos caminhos de pesquisa, tá? Então, é nesse sentido que eu quis mostrar esse popurrí de artigos, então, pouco tempo, né? Cada um era meia hora. Pronto. Aqui são as pesquisas, né, não nossas, né, mas são as linhas de pesquisas que eu e o professor Expedito queremos, junto com a professora Lúcia também e Jerusa, queremos desenvolver, né? Então, tem duas candidatas, mais ou menos, né? Porque o mapeamento dos casos nas áreas hiperendêmicas, aqui foi feito no Pará, né? Mas a gente, nas áreas
não endêmicas, né? Mas em Ribeirão, a USP de Ribeirão tem feito vários trabalhos mostrando que áreas não endêmicas se tornam endêmicas quando você estuda, faz o exame clínico, a sorologia e o PCR. Tá? Então, essa é a nossa futura linha de pesquisa, estamos aceitando alunos. Ainda tem um pouquinho de tempo, né? Tá. Aqui, então, esse slide é para principalmente mostrar, né, que hoje o Ministério da Saúde está propondo novas tecnologias de diagnóstico, né? Mas esse slide é do professor Cláudio Salgado, até nem é meu e eu não pus aqui, desculpem. Mostrando aqui a maioria da população exposta, então, nós que moramos num país endêmico, a gente é exposto, né? Mas poucos têm infecção subclínica, menos ainda são os casos oligossintomáticos e poucos têm a doença clássica, tá? Então, a gente tem que fazer, aqui ainda é difícil, né? Sem sinais clínicos, BAR positivo só em 88%, a histopatologia é normal. Agora, o anti-PGL1, 30% a 60% de positividade. Então, só aqui vocês veem o anti-PGL1, o teste rápido que está sendo oferecido agora pelo Ministério, varia muito, né? Tá? Então, é cerca de 50%. E o PCR, né, o qPCR, em 30% desse grupo foi positivo. É alto, né, porque é uma infecção subclínica que nós estamos falando, né? E até 20% dos contatos, tá? Nos oligossintomáticos, que é difícil para não especialista fazer o diagnóstico, o pessoal de Ribeirão está conseguindo bastante, porque eles têm bastante recurso de neuro, ultrassom, vários outros recursos que a gente não dispõe aqui ainda, né? Mostrando que o BAR pode ser positivo também só em 8%, igual na infecção subclínica, a histopatologia inespecífica, o normal, né? O anti-PGL1 aqui já aumenta de 60% a 70%, que é o que vai ser utilizado, parece que é um pouco menos, né? E o qPCR, 60% a 70%. Então, isso aqui mostra o quê? Que é importante a gente ter à disposição desses exames, né? E a gente ainda não tem, tá? E as formas clássicas são aquelas que o ministro Padilha falava que não precisava médico para fazer diagnóstico de hanseníase, né? Mas são poucas pacientes que chegam aqui, né? A maioria estão aqui e aqui, tá? Então, a BR é positivo em 20% a 30%, então vê que mesmo assim o BAR não tem alta positividade e a maioria dos centros faz BR, deu negativo, não é mais doença, não é isso. PGL1, 70% a 80%, PCR de 80% a 90%. Mas aqui o histopatológico, você faz o diagnóstico, tá? Olha, eu vou acabar no tempo certo, apesar da atrapalhação. Bom, então aqui a gente, já falei nos slides anteriores, que o Ministério da Saúde está começando a disponibilizar o teste rápido e o qPCR, né? Porque são soluções inovadoras e pelo aquele slide, naquele triângulo, mostra que realmente, porque tem alguma outra doença, o teste sorológico, ou o qPCR, ou o PCR é 100%? Não. Então, por que a hanseníase não pode ter um teste que é 60%, né? E dizer que é só a manchinha que faz o diagnóstico, tá? Aí, quase ninguém faz na manchinha ou na área insensível, vai fazer diagnóstico com incapacidades irreversíveis, tá? Então, vai ser... Então, é importante a busca ativa, certo? Neste momento, visto os trabalhos de Ribeirão em áreas ditas não problema de saúde pública, e tem, em hanseníase também não tem uma vacina específica, mas a vacina do BCG, como é micobactéria, né? Micobactéria bovis, né?
colabora bastante. Então, para contatos, tem que sempre, a pessoa toma no primeiro ano e toma quando tem alguém na família com hanseníase. A rifampicina, existem vários protocolos da Organização Mundial da Saúde, como quimioprofilaxia, e tem todos aqueles problemas, igual para TB também, por isso está interrogado e não é ainda estabelecido, tá? Então, o teste rápido é esse, né? Que eu achei importante colocar aqui, que foi uma parceria da Universidade Federal do Goiás com o Laboratório Merck, tá? E o NatHans, que é inicialmente da Fiocruz do Rio, junto com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, junto com a Novartis, tá? Então, é o futuro, né? E realmente não se faz. Os laboratórios estatais, né, de farmacologia, de inovação em medicamentos, estão bastante ainda a desejar, né? Esperamos que melhore, então, mesmo em hanseníase, temos duas parceiras aí, tá? E também, pelo PCR, tem pesquisa de resistência medicamentosa, que não é tão importante para o Mycobacterium leprae como da tuberculose, mas é importante, tá? Está aumentando. Aqui, então, já que a gente não tem ainda, e mesmo, né, não é 100%, a gente não deve esquecer que é uma doença neural, então tem que palpar os nervos periféricos, né? Aqui uma imagem do homem virtual levando a queda do pelo, porque foi lesado o músculo, o nervo que nerva o músculo eretor do pelo, e aqui um dermografismo, vocês veem aqui, olha, tem uma interrompida, o dermografismo se aperta, o que acontece? Libera histamina, então ocorre um dermografismo. Aqui não ocorre, por quê? Porque o nervo que nerva o vaso dessa região não está íntegro, né, pela infiltração do Mycobacterium leprae, e com isso não tem a vasodilatação induzida pela histamina, tá? Então, inicialmente são os músculos neurais que são comprometidos, então você tem queda de pelos, você vê que aqui tem queda de pelos, a pele seca e anestesia, tá? Então, a anestesia você tem que pesquisar por esse método aqui, ó, ou com alguma substância quente, outra fria, e esse estesiômetro é bastante padronizado para hanseníase, tá? Então, a eletroneuromiografia também auxilia muito no diagnóstico diferencial, principalmente, e tem trabalhos de Ribeirão que a ultrassonografia dá mesmo o diagnóstico, tá? Então, mais auxilia, a ressonância é muito mais complicada, né? Mas também para dar diagnóstico de hanseníase, pode dar, tá? Nesse diagnóstico você tem dúvida, né? Não vai fazer em todos. Então, o exame de contatos, né? A gente já falou aqui. Bom, aqui quase finalizando, mostrando assim, o paradoxo, né? Essa senhora aqui, essa área eritematosa, ela fez o diagnóstico, né? Porque foi ela, né? Sabe como? Violência doméstica. O marido bateu nela e ela percebeu que aqui era dormente e foi procurar e chegou até a gente, tá? Então, um bom acolhimento, cuidado psicológico, a paciente teve uma reinserção ocupacional e está bem. E você não imagine, né? Não imagina como o primeiro slide, eu termino com esses três, são pacientes que eu atendi até há pouco tempo atrás, né? Certo? Sei o nome e tudo mais da vida deles. Foi feito o diagnóstico aqui no Hospital das Clínicas, né? No hospital terciário, pacientes com um monte de sequela, todo infiltrado, madarose, a orelha dele, um caso típico de livro, que não precisa médico, mas passou em vários serviços e não foi feito o diagnóstico. Então, por isso, a gente precisa de falar de hanseníase. Vejam esse aqui, ó. Aqui, ó, tem mais vasos, olha, tem alopécia. Aqui também, então, é a área quente do corpo. Tá? A área fria cai o pelo porque o bacilo predomina. Na área quente não cai, tá? Aqui também, a área quente não cai. Por quê? Porque o bacilo não gosta destas áreas, tá? Então, eu gostaria que vocês gravassem essas imagens, né? E uma referência aqui no estado de São Paulo,
atualmente está voltando a ser polo bastante de pesquisa, né? Em Bauru foi sempre, né, com esses dois meus mestres, né, o que eu mais aprendi foi com eles, né, mas a Ribeirão em pesquisa clínica atualmente, Bauru principalmente em pesquisa laboratorial. Mas tivemos, né, na Unicamp, na Unifesp, na USP de Ribeirão, o compêndio de leprologia foi pelo Bequer, né? E aqui na Faculdade de Saúde Pública, situação da epidemiologia da hanseníase, né, do professor Lombardi Belda, apesar de eu ter trabalhado com eles, você vê, eu não tenho uma foto deles, tá? Bom, então, finalizando, né, é importante a gente estudar casos complexos da hanseníase, porque será que esses casos que estão aparecendo, como aquele que foi capa daquela revista, uma forma rara, que eu raramente vi, fenômeno de Lúcio também, raramente vi, e agora a gente está vendo com frequência, por que será que está ocorrendo isso? Segundo alguns epidemiologistas, eles acham que é o fim da endemia, que só está adoecendo as pessoas com baixa imunidade celular. Só que essas pessoas transmitem, né? Então o bacilo está por aí, tá? Ou também porque a gente está conseguindo fazer mais diagnóstico nessas formas, não sei. Está aumentando a resistência a PQT e piorando a vulnerabilidade social. Eu acho que tudo isso um pouco, né? Então, os estudos, né, a gente está aqui por isso, estimulam o diagnóstico e o tratamento e também colaboram com a formação em hanseníase e revelam endemia oculta, assim como foi revelado agora em Ribeirão. Então, existe a BVS hanseníase, né? Então, se vocês quiserem a qualquer artigo, de qualquer plataforma, eles conseguem para você na BVS hanseníase, e temos ainda a hansenologia internacional, tá? No dia 26 de maio, não, de junho, né, a gente está lançando esse livro, né, pela Secretaria da Saúde, pelo Instituto de Saúde, e provavelmente a gente vai contar também com o Nésio na mesa de abertura. Estamos tentando que algum representante da Secretaria da Saúde vá, mas com o agri-show, né, eu acho que vai ser difícil, tá? Então, esse livro, né, que o professor Expedito, inclusive, escreveu o prefácio, mostra o ensino e a pesquisa na atenção em hanseníase no estado de São Paulo, principalmente porque nos últimos anos, né, as ONGs, né, que do mundo inteiro sempre trouxeram muita verba para o Brasil, elas estão saindo do Brasil, a DAO e várias outras, e não financiando mais projetos. E quando financiavam, não financiavam tanto no estado de São Paulo, né, principalmente na Amazônia. Então, foi nesse sentido que a gente quis, inclusive, resgatar os pesquisadores do estado de São Paulo, escrevendo as suas histórias e as suas pesquisas, tá? Então, aqui é uma imagem de um paciente da Guiné, de um residente que estudou aqui com a gente, e muito obrigada pelo convite, desculpa da atrapalhação, mas em pouco tempo eu tentei falar e estou aberta à discussão, tá? Vou fechar aqui, né? Vamos ver como agora. Obrigada, Mariângela. Muito obrigada pela apresentação. Peraí, Lúcia, não estou ouvindo. Você não está me ouvindo? Mariângela. Stop share. Okay. Bom, pelo menos não passei muito no tempo, mas eu creio que fui bem enrolada em tudo, porque eu falo demais, tá, gente? Esqueci até o celular em casa, foi uma confusão, mas eu tentei, sabe? E para mim foi um prazer grande estar aqui, espero que para vocês também, e estou aberta a perguntas, tá? Muito obrigada, Mariângela, muito obrigada pela apresentação. Vocês estão me ouvindo, não é? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Então, muito obrigada pela apresentação, esse assunto tão importante, tão negligenciado, né? E como disse a ministra Nízia Trindade,
é um desafio com doenças controláveis, com a hanseníase. Agora, é importante chamarmos a atenção dos alunos para essa questão, a importância deles, alguns deles se interessarem por estudo nessa área, não é? Isso é muito necessário no país. Agora, nós gostaríamos de abrir aqui para perguntas, e eu vou começar fazendo uma pergunta. Bom, então tem o tratamento com a rifampicina. Tem uma quantidade grande de resistência? Não, a resistência não é alta, não, sabe? Não chega não se conhece direito, porque só poucos casos têm sido estudados, né? Agora que está sendo, foi estabelecido o fluxo de chegar a Bauru, entendeu? Porque quem faz essa pesquisa é o Lauro de Souza Lima, em Bauru, né? Tá? De resistência. E também está começando em Manaus e na Fiocruz. A Fiocruz também tem um bom centro mas inoculação na pata do camundongo só em Bauru. Por PCR faz nesses outros 3 centros. Mas, então, não se conhece direito, né? Mas não é 5%, 10%, parece que é isso, mas não se conhece direito, sabe, Lúcia? Por isso é importante esse fluxo de investigação que o Ministério, depois de bastante tempo, conseguiu ter agora. Eu acho que o ano que vem a gente pode falar mais adequadamente sobre isso. Mas a gente que segue os pacientes, a gente vê, sabe? E que essa norma que saiu o PCDT, até, nossa, no fim até eu pulei aí não, estava no fim de um slide, que preconiza só 12 doses, mas esses pacientes avançados, esses 3 últimos, nem com 24 eles melhoram, sabe? Então, eles melhoram, né? Dizer que melhoram. Esses 3 pacientes que eu apresentei, eles já tinham 12 doses, já tinham tomado 12 doses, tá? Então, a gente acha que não só outras drogas, mas que também precisa de mais tempo de tratamento, tá? E isso também está sendo estudado. Eu acho que nesses próximos anos a gente vai ter maior acesso e clareza desses problemas, tá? Bom, obrigada. Nós gostaríamos de E não deixar... é só rifampicina, tá? E rifampicina, dapsona é uma poliquimioterapia, né? Rifampicina, dapsona e clofazimina, tá? Então, é um tratamento bastante complexo, porque clofazimina, então, a pessoa já é manchada, ainda aparece mais mancha ainda por causa da clofazimina, sabe? A gente é altamente estigmatizante o tratamento. Então, a gente precisa de ter novas drogas mesmo. Novas drogas. Então, volto a dizer, nós gostaríamos que os alunos, os participantes fizessem questionamentos aqui. Então, tem a Fernanda, ela fez uma pergunta, o microfone dela não está bom, mas ela gostaria de tirar 2 dúvidas. Por que o tropismo do bacilo pelo nervo periférico, mas quase nenhum relato de doença do sistema nervoso central? Sim, essa é a primeira pergunta. A resposta a essa pergunta é que, na hora que eu falei, Fia, o bacilo não gosta de quê? Ver um dos nervos periféricos mais comprometidos, que a gente mostrou no slide, são nervos que estão bem expostos, tá? Porque são áreas mais frias. Tá? A doença, para atingir áreas quentes do corpo, que nem fígado e baço, precisa ter 10, 20 anos de doença. Então, no início, ele se multiplica, mas não, ele não, parece que não atravessa a barreira nem placentária e nem licórica, tá? E ele gosta de áreas mais frias do corpo, testículos. Uma queixa que a gente o paciente expressa é impotência e infertilidade. Ele não expressa, ele nega, o homem não expressa. E os urologistas também não sabem sobre isso no diagnóstico, tá? Então, a gente precisa de, inclusive, urologista estudar a hanseníase, tá? Certo? Teve paciente uma vez internado que ele estava com uma reação terrível, cutânea, eu tinha certeza que ele deveria ter, um senhor idoso, né?
a dor genital, ele negava e não deixou examinar. Daí o vizinho do lado falou, o outro paciente, o senhor tem gritado a noite inteira, como é que o senhor não fala para a doutora? Tá? Então, é triste, sabe? É triste. Maria Ângela, tem uma segunda pergunta da Fernanda, e eu acho muito importante esse esclarecimento, eu acredito. Aqui, olha, a segunda pergunta dela, estou acompanhando uma paciente com uma encefalite recorrente, sem diagnóstico definido, que o irmão e pai acabaram de ser diagnosticados com hanseníase, ambos multibacilares. Nós nos questionamos sobre a possibilidade de hanseníase sistema nervoso central. Olha, não conheço, tá? E não conheço nenhum caso, não sou neurologista, mas não conheço nenhum caso. E como, lógico que a gente não tem, o bacilo não é cultivado, né? Então, muita coisa, tem bastante limite, né? E o duro está acontecendo nesse momento, esse quadro dessa paciente, com tantas viroses aí também, né? Então, eu acho que a questionamento, você tem que pensar, porque em medicina, né, na ciência biológica, nada é sempre e nunca, né? Entendeu? Então, eu acho que essa possibilidade você deixa por último, se você não achar outro, mas o pessoal, você está atendendo aonde esse caso? Não é aqui no hospital, não. Olha, ela tem aqui, continua, e a segunda pergunta, contactante intradomiciliar de paciente com hanseníase que será submetido à pulsoterapia, além de BCG e rifampicina. Teria algum cuidado adicional? Ela está fazendo essas perguntas, e eu também gostaria de enfatizar aqui que a Maria Ângela, ela deixou o e-mail, não é, Maria Ângela? Sim. Para que as pessoas, se necessário, entrem. Essas perguntas, eu vou te dar meu telefone também, pode dar meu telefone para eles também, coloca aí no site, tá? Você pode me ligar depois, inclusive, tem a neurologia atualmente, daqui da faculdade, está se interessando bastante em estudar hanseníase, tá? A de Ribeirão faz muito tempo, por isso que eu te perguntei aonde você está tratando dessa família, tá? Mas seria, sabe, eu nunca ouvi falar dessa hipótese, mas tudo é possível em ciência, né? Entendeu? Porque eu acho que pode ser outras viroses, né? Não, tá? Tá. Uma observação, eu não sei. Bom, o e-mail da Maria Ângela está aqui, melhor não colocar o telefone. Deixa bom. O e-mail, a Fernanda entra em contato por esse e-mail. A pergunta do Eloy é: após quanto tempo de terapia medicamentosa o paciente é considerado como não transmissor da doença? Então, o novo PCDT, inclusive, né, diz que reforça essa taxa, a cura após 12 doses. Então, é uma cura, o expedito está aí, ele vai brigar comigo, ele já saiu, acho que ele já saiu. Tá? É uma cura epidemiológica, tá? A gente que segue os pacientes sabe, né? Então, lógico, o bacilo ele vai morrendo, mesmo depois que parar o tratamento, tem trabalhos mostrando isso, mas quem está ali, para epidemiologista é fácil falar isso, mas para um médico que está na frente, está vendo que o paciente melhorou muito, mas não totalmente, você faz baciloscopia, ainda tem bacilo, é bacilo morto, todos, né? É difícil ter certeza que não tem um vivo em algum lugar, sabe? Então, nesses casos muito avançados, dá 12 doses, mas em termos epidemiológicos, 12 doses para multi, 6 para Pulse, independente da clínica, baciloscopia, histopatologia, ele está curado, entendeu? A gente não é muito a favor disso, a Sociedade Brasileira de Hansenologia, mas tá? A gente tenta mostrar que depende do achado clínico que o médico viu, assim ou não, né? Sei lá, né? Tem que ver a clínica para depois você ter certeza, não só estabelecer 12 e 6 e acabou. É a única doença que acabou, né?
Lógico que nas bactérias agudas é assim também, né? Mas nas crônicas, que está lá no nervinho, lá, é difícil, tá? Bom, devido ao adiantado da hora, que nós temos um limite, eu só gostaria de fazer uma observação final, porque eu não vi mais perguntas aqui. O que me deixou muito feliz é saber desse anti-PGL-IgM, um teste rápido. Esse um teste muito importante para ajudar o médico ali, que está, às vezes, em situações de dúvida, e esse teste veio ajudar. Esse teste é produzido no Brasil? Sim, na Universidade de Goiás. Que maravilha! Por isso que eu falei, a Universidade Federal de Goiás, mas foi desenvolvido inicialmente quando a Samira estava na Bélgica, né? Que ela é casada com um belga, e depois ela voltou para o Brasil e fez esse acordo com a Merck para desenvolver mais. Obrigada, está todo mundo falando de excelente, eu fico feliz, porque eu me atrapalho tanto, sabe? Não, é altamente esclarecedor, muito importante a sua palestra, que vem exatamente corrigir algumas situações, algumas doenças que são negligenciadas, não só pela situação, muitas vezes nos referimos à indústria, mas às vezes negligenciadas por nós mesmos, né? Então, muito obrigada mais uma vez, Maria Ângela, pela palestra, pela excelente palestra. E estou às ordens, viu? Para os alunos. Pelo esclarecimento, o e-mail da Maria Ângela, da professora Maria Ângela, está aqui para dúvidas que vocês tenham, mandem as perguntas para ela, porque ela é a referência em hanseníase neste país. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Não há perguntas no YouTube, mas só parabenizando a Valéria Nunes e parabenizando a aula. Algumas pessoas assistiram por lá. Muito obrigada, viu? Obrigada, Maria Ângela. Então, aqui eu não vejo perguntas, acho que ninguém vai fazer perguntas, então nós vamos terminar aqui o nosso pitch trop, mas nós vamos pedir para parar a gravação, e então nós vamos eu gostaria de ficar com os alunos da disciplina de pós, para que possamos traçar os nossos eixos das próximas apresentações. Muito obrigada a todos.